Viaje na CBN, com Edson Rui. Edson, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Como é que o brasileiro e o Brasil é visto lá fora, viu? Tem um levantamento aqui que diz o seguinte: o Brasil, ele é reconhecido mundialmente pelas suas belezas naturais, tem diversidade cultural, mas ainda tem um ponto aí, olha, em relação à insegurança e à violência. É isso mesmo, Edson? Fernanda. O Brasil encanta o mundo, mas o medo, infelizmente, ainda vem de mais do que a experiência do turista aqui no Brasil. Essa é uma triste realidade, tá? É uma pesquisa, essa inclusive é uma pesquisa, foi feita de uma consultoria internacional especializada em destinos e constatou que o Brasil é um dos destinos mais desejados no mundo, mas ainda é inseguro aos olhos do turista. E olha que interessante, nessa pesquisa, a imagem do Brasil no mundo mostra um resultado que a gente já sente há anos. O Brasil o mundo inteiro, na verdade, acha o Brasil lindo, acha um país alegre, acha um país autêntico, um país com uma cultura poderosa, mas, infelizmente, aos olhos do mundo, o que predomina aqui é a insegurança. Isso limita muito, né? Essa pesquisa, Fernando, ouviu mais de 500 mil pessoas, inclusive brasileiros também, brasileiros e estrangeiros. E que a gente pode, assim, afirmar, sem medo de errar, Fernando, que o turismo hoje é o maior motor da imagem positiva do Brasil no exterior. A gente tem praia, tem natureza, tem música, gastronomia, estilo de vida. O jeito brasileiro é extremamente admirado no mundo inteiro. Mas quando o assunto é segurança pública, a nossa nota vai lá para baixo, ela despenca, Fernanda. E aí? Só para você ter... vão até esmiuçar um pouco a pesquisa. Os brasileiros deram nota 6,9 na segurança no nosso país. Os estrangeiros, 6,3. Na imagem, a nossa imagem para os brasileiros está 6,9 e os estrangeiros 6,3. E no quesito segurança, os brasileiros deram 5,4 e os estrangeiros 4,4. Turismo internacional hoje, o turista, na verdade, ele não escolhe só o destino bonito, né? Ele escolhe o destino por sensação de segurança, mobilidade, experiência, hospitalidade e organização. O turismo mundial, ele mudou, tá? Muitos países, por exemplo, recebem muito mais turistas que o Brasil e não tem nem a metade de nossa beleza natural. Vou dar um exemplo aí: Portugal, Croácia, Áustria e o próprio Japão. Não dá para competir com a nossa diversidade quando a gente fala em beleza natural, não tem como comparar. Mas o que o turismo procura, o que o turista procura, não é só natureza, ele procura previsibilidade. O Brasil está vendendo sonho, mas o turista internacional compra tranquilidade. Não tem jeito, Fernanda. Quem viaja quer tranquilidade, né, Edson? Não tenho dúvida. E hoje, Fernanda, é importante que a gente entenda que o turismo ele é uma das grandes, assim, e talvez a maior ferramenta de reputação global de um país. O turista, quando vem para cá, ele vai consumir, ele vai divulgar, ele vai postar, ele vai recomendar e ele vai influenciar através de uma mídia espontânea. Hoje eu digo assim, sem medo de errar, que o Instagram, TikTok e YouTube têm muito mais força na construção da imagem de um destino do que as próprias campanhas oficiais de turismo. E olha que aqui eu não estou falando de Instagramer, influencer, estou falando do turista que vem. É o volume de pessoas que passam pelo destino e que postam uma foto ali, que falam da comida, que falam do povo, que falam de um tudo. Então, a gente tem que ficar de olho no que influencia a reputação de um país ou de um destino. Aí se a gente for especificar mais aí, for fazer uma estratificação, por exemplo, no luxo. No turismo de luxo fica ainda mais evidente, porque o viajante de alto padrão, ele quer autenticidade, ele quer experiência cultural, ele quer gastronomia, ele quer natureza. E o Brasil tem isso assim, a dar e vender. Nós somos extremamente competitivos. Agora,
quando a gente fala de... E nesse quesito aí que a gente está falando, que a gente é muito competitivo, a gente está falando de quê? Da Amazônia, Pantanal, Lençóis Maranhenses, Fernando de Noronha, gastronomia brasileira, vinho brasileiro, experiência. Aí a gente vai colocar o turismo indígena, o ecoturismo. Agora, o problema é que muitas vezes o Brasil não constrói uma narrativa internacional profissional sobre nós mesmos. O Brasil é conhecido mundialmente, mas ainda é pouco compreendido. Essa é o que eu entendo, o que eu vejo e o que eu sinto. O turista estrangeiro, ele ainda não entende o Brasil como um todo, por causa da insegurança. Infelizmente, a insegurança, ela acaba vendendo mais do que todos esses fatores que a gente colocou aí de experiências positivas que o nosso país tem. Então aí fica a pergunta, será que a gente está se vendendo mal? Vendendo mal a nossa imagem? Por que a gente recebe menos turistas internacionais do que países menores? Portugal recebe mais gente do que a gente. O problema está na segurança ou está na comunicação? E será que o brasileiro valoriza o próprio turismo aqui? O que eu sei, Fernando, é o seguinte: o mundo todo admira o Brasil. E o desafio é transformar essa admiração em confiança, porque só com a confiança, o nosso potencial turístico, que a gente tem de sobra, e talvez seja um dos maiores do planeta, a gente vai transformar essa admiração em fatos concretos, que é o turista aqui dentro, tá? E aí, quando a gente fala de turismo, vamos diversificar para o nosso ouvinte. Turismo de experiência, ele quer viver o destino e não apenas visitar. Tem o turismo emocional, tem as viagens ligadas à memória, conexão, autenticidade. Slow travel, menos correria e mais profundidade cultural, visitas, né, específicas. Natureza e bem-estar. Então são os destinos aí verdes. Imagina quanta coisa a gente não tem nessa área também. Turismo gastronômico, ou seja, a comida virou motivador para a viagem. Uhum. O Brasil, ele emociona o turista. O Brasil tem uma imagem forte, mas o problema é a nossa reputação, que é frágil. E a beleza natural não basta. Turismo hoje é mais confiança, viu? A experiência virou moeda no turismo moderno. E o turista quer segurança para poder, aí sim, consumir a emoção. A gente está vendendo emoção, entregando emoção, mas não está entregando segurança para esse turista chegar aqui. Acho que em qualquer lugar do mundo, né? Tem pontos aí que você visita, passeia com uma certa tranquilidade. Tem outros realmente, né? Que você precisa de atenção, você já vai sabendo até, né? Não tenho dúvida, mas aí são pontos, por exemplo, pontos específicos, né? Isso. Em qualquer lugar do mundo você tem insegurança, a gente tem que deixar isso também claro. Mas o problema é a nossa imagem geral do Brasil, porque você imagina quando chega as imagens lá fora, a gente tá entregando muito mais imagens de problemas, normalmente a grande maioria ligados à segurança, aí entra PCC, entra não sei o que, entra essas coisas todas que chegam lá fora, e isso faz a sensação desse turista na hora de definir o destino. Ele tem todo um encantamento que a gente vende, e o mundo é apaixonado pelo Brasil. Vamos deixar isso mais claro do que nunca. A gente viaja muito, a gente está fora o tempo todo. Só por ouvir a gente falar, saber que é brasileiro, as pessoas já normalmente esboçam um sorriso, Fernando. Então, essa admiração é que a gente precisa aproveitar já, essa admiração que é natural, todo esse potencial que a gente acabou de falar aí todo, e transformar tudo isso melhorar a nossa imagem com a segurança, porque se o turista não perceber de que ele tem segurança aqui, ele vai optar por um outro destino. Essa é a verdade. Dever de casa nosso, então, melhorar a nossa imagem lá fora. Com certeza. E aí fica a pergunta, é só a campanha oficial? Não, eu acho que é de um modo geral. Porque se a gente entra num ciclo virtuoso quando a gente tem mais turistas aqui e que eles estão divulgando o que acontece aqui, mostrando coisas legais, bacanas, como mostram, mas a gente tem um volume ainda pequeno perto da nossa potencialidade. Eu não consigo entender de como a cidade de Buenos Aires recebe mais turistas que o Brasil inteiro.
tem algo que está errado aí, né? Então, a gente precisa entender melhor como funciona isso, para que aí a gente possa fazer esse dever de casa direito, entendendo isso, e aí sim a gente virar esse jogo. É isso. Obrigada, viu, Edson, pela sua participação, hein? Um beijo para você até quinta que vem. Quinta. Beijo.